Como seria se a Libertadores definisse o seu campeão com base no melhor aproveitamento de cada edição? Se ao ouvir essa pergunta você acha que os campeões seriam os mesmos, você está muitíssimo enganado. Quer um exemplo? Na Libertadores de 2008, a LDU, campeã da edição em questão, teve um aproveitamento de menos de 50%. Para ter uma ideia do quão baixo isso é, 4 equipes que foram na fase de grupos tiveram mais aproveitamento. O aproveitamento nada mais é que o número de pontos conquistados dividido pelo número de pontos possíveis. Por exemplo, na fase de grupos da Libertadores temos 6 rodadas, onde cada uma vale 3 pontos. Se um time dessas 6 rodadas ganha 5, soma 15 pontos de 18 possíveis. Então a gente faz 15 dividido por 18 e assim a gente obtém um aproveitamento de 83,3%. Esse foi só um exemplo, mas agora veremos na prática os campeões da Libertadores se o título fosse entregue ao clube com o melhor aproveitamento. É de extrema importância falar também que sempre que eu me referir a um time como campeão da Libertadores, eu não tô querendo dizer o time que venceu na vida real, mas sim venceu nessa realidade alternativa onde o aproveitamento vale mais do que o resultado final em campo, né? Pera, antes de irmos pro vídeo, quero falar da Camisa 10, uma loja de artigos esportivos que trabalha com as camisas de time 1 para 1 com uma qualidade 100% fiel à original e por um preço muito melhor. Tá tendo promoção no site deles de leve 3 e pague 2 e você ainda pode conseguir mais um descontinho usando o cupom NISFUT10, garantindo 10% de desconto na compra de qualquer produto. E se você quiser personalização, tem uma caixa de texto embaixo onde você coloca o cupom, que você pode colocar lá o nome e o número e aí depois você finaliza essa compra e vai estar chegando na tua casa personalizado do jeito que você pediu. Camisa 10, patrocinador oficial do canal NISFUT. Começando do começo, na edição de 1960. Nesse começo eram poucos participantes, então consequentemente os campeões acabaram sendo os mesmos em sua maioria. 60 e 61 foram do Peñarol, 62 e 63 do Santos e 64 foi do Independiente. O primeiro campeão de fato diferente por causa do critério utilizado no vídeo vem na edição de 65, aonde o semifinalista Boca Juniors conquistou a taça com 5 vitórias, um empate e uma derrota nessas partidas, conseguindo um incrível aproveitamento de 78,6%, trazendo o seu primeiro título de Libertadores. Na vida real, o Boca só conquistou sua primeira Libertadores em 77, né? Em 1966, o Peñarol conquistou seu terceiro título, assim como na vida real, e na sequência, em 67, o Cruzeiro seria o grande campeão da Libertadores. Na vida real semifinalista, o Cabuloso teve 79,1% de aproveitamento, apenas 2 décimos à frente do campeão de fato, que foi o Racing com 78,9%. Aproveitando essa deixa, que fique bem claro. Se houver um empate na porcentagem, o primeiro critério de desempate é o quão longe o clube chegou e o segundo é a campanha na fase de grupos. Nesse caso, como o Cruzeiro caiu na semifinal e o Racing foi campeão, se eles empatassem, o título seria entregue ao Racing, beleza? Dando continuidade, mais um brasileiro conquistou sua primeira taça. O Palmeiras, que na vida real ainda demoraria mais 31 anos até o primeiro título de Libertadores, em 1968 foi o vice-campeão, mas por causa de um empate em um jogo a mais que o Estudiantes teve, o Alviverde superou a equipe de La Plata por 1,6% de diferença. Nesse período, o Estudiantes dominou com o tricampeonato e nas duas edições seguintes, em 69 e 70, foram Los Pincharratas que tiveram o melhor aproveitamento da competição. Em 69, inclusive, o Estudiantes teve 100% de aproveitamento, começando na semifinal e vencendo os 4 jogos que disputou. Primeira década finalizada e por enquanto os títulos estão distribuídos dessa maneira. O Peñarol é o maior campeão, segundo Estudiantes e Santos com 2, e Palmeiras, Independente, Cruzeiro e Boca Juniors com 1 unidade de liberta. Em 71, o Nacional do Uruguai fez uma campanha quase perfeita, tropeçando em 3 partidas, mas mesmo assim levou o título para casa na vida real e aqui também com 84,6%. Em 72, veio o primeiro empate. Independiente e Peñarol tiveram 75% de aproveitamento cada. Entretanto, enquanto a equipe uruguaia parou nas semifinais, o rei de copas Independiente foi o campeão daquela edição, portanto vence aqui também, chegando ao seu bicampeonato.
Quem também conseguiu seu segundo título foi o Palmeiras na edição seguinte, ao parar na primeira fase, acreditem se quiserem, onde fizeram a mesma campanha que o Botafogo, mas por 2 gols de saldo caíram fora. Campanha essa que rendeu ao Palestra 75% de aproveitamento, bem maior que os 57,1% do campeão Independiente e é a maior daquela Libertadores. A primeira grande surpresa desse vídeo chega na edição 74, aonde o Rosário Central também cai na primeira fase, mas dessa vez com 5 vitórias e 1 derrota em 6 jogos, com um aproveitamento de 83,3%. É até difícil imaginar como que esse time foi eliminado ali, né? É muito azar, mano. O Huracan, o outro time do grupo, fez a mesma campanha e fez mais gol. Enfim, doideira, mas pelo menos rendeu uma liberta aqui nesse vídeo, né? Em 75, tivemos o primeiro campeão de fora das 3 principais forças sul-americanas: Brasil, Argentina e Uruguai. Algum time paraguaio, chileno, colombiano? Não, nem pensar. O Universitário do Peru fez uma ótima campanha, sendo o terceiro colocado no geral daquela Libertadores, com 70% de aproveitamento, se sagrando o campeão. Em 76, o Cruzeiro foi brilhante ao vencer tanto na vida real quanto aqui no vídeo, com 88,5%, da mesma maneira que o Boca venceu 2 títulos seguidos em 77 e 78, empatando em conquistas com o Peñarol. 79 trouxe o segundo campeão de fora do eixo BAU, agora sim uma equipe paraguaia e logo a maior do país, o Olímpia, que também venceu na vida real e aqui teve 83,3% de aproveitamento. Fim da década de 70 e, como acabou de ser informado, Peñarol e Boca Juniors lideram com 3 títulos cada, seguida tem mais escrito que aparece na tela. Na década de 80, a primeira metade foi praticamente inteira dominada pelas equipes que foram campeãs na vida real, né, sem nenhum critério além do estar em campo. Nacional chegou ao seu bi, mesmo empatado com o River Plate em 86,3%, levou a melhor por ser o campeão. O Flamengo conquistou seu primeiro título com 76,9%, o Peñarol voltou a se isolar na liderança com 4 conquistas, obtendo 75% de rendimento, e o Grêmio também abriu seus trabalhos, vencendo 83 com 79,2%. Em 84, as coisas mudaram e o Flamengo não precisou esperar até 2019 para conquistar o subcampeonato da Libertinha. Afinal, com 85% de aproveitamento, superou todas as demais equipes. Em 1985, talvez a equipe mais surpreendente de todo o vídeo. Na prática, com o Argentinos Júnior nessa edição, né, campeão, já teve muita surpresa. Argentinos Júnior. Mas aqui, o semifinalista El Nacional do Equador teve um aproveitamento de 75%, o maior daquela edição, faturando o título da Libertadores de aproveitamentos. Em 86, River Plate e Olímpia empataram 83,3% e o River levou a melhor, conquistando o seu primeiro título nos 2 sentidos. Né, tanto, enfim, vocês já entenderam, né? Como se já não fosse grande o bastante, a distância do Peñarol para as demais equipes aumentou ainda mais em 87, com o Aurinegro sendo o primeiro pentacampeão do vídeo. Querem um spoiler? Esse foi o último título do Peñarol. Se na Libertadores real, onde aproveitamento não define nada, né, não decide nada, o América de Cali foi vice 3 vezes consecutivas e 4 ao todo, aqui é sem sofrimento e os Diablos Rojos paparam a primeira liberta de clubes colombianos desse vídeo em 88 com 75% de aproveitamento. Nessa liberta de 25 tivemos o retorno do Bahia após 36 anos. E 36 anos atrás, em 89, o Tricolor foi o detentor do melhor aproveitamento daquela edição, conquistando 70% e parando nas quartas de final, quando perdeu para o Inter. E assim se finaliza a década. Por enquanto, o Peñarol é o maior campeão desde a edição inicial, agora tem 5 títulos e lidera de maneira isolada na frente do Boca Juniors com 3. Lembrando que, a essa altura, na realidade, o Independiente já era o maior campeão com 7 taças e aqui ele só tem 2, né? Dá pra ver que os Rojos iam pra Liberta, faziam o necessário e levavam, tá ligado? É isso aí. A década de 90 começou com um domínio de clubes colombianos dentre os melhores aproveitamentos das edições 90, 91 e 92.
O Atlético Nacional, semifinalista, empatou com o Independiente em 66,7% de aproveitamento. Independiente que por sua vez parou nas quartas de final, assim levando a primeira Libertadores do clube de Medellín, enquanto o América de Cali venceu 2 títulos seguidos nas 2 temporadas subsequentes com 75% de 91, onde acabou empatando com o Flamengo aproveitamento, ambos caíram nas quartas, e na primeira fase quem levou melhor foi o América, e 70,1% de aproveitamento em 92, onde pô, me causou chateação, porque o clube ficou apenas 1/10 na frente do Criciúma com 70%, e por isso levou a sua terceira Libertadores. Pô, caralho, Criciúma campeão, esse é muito foda, né? Mas enfim, né? A América de Cali com esse título empatou com o Boca Juniors. A propósito, a repentina melhora do rendimento dos clubes colombianos nesse período não foi por acaso. Nessa época, o narcotráfico dominava a Colômbia e os cartéis aos poucos adquiriam times. O cartel de Cali era a casa do América, enquanto o de Medellín, que era liderado pelo Pablo Escobar, era a casa do Atlético, enfim. Mas que fique bem claro, hoje todos os clubes abominam esse tempo, né? Alguns até buscaram renunciar aos títulos daquele período, como o Milionários fez, por exemplo. Mas enfim, né? Porra, vamos voltar a falar de coisa boa? Já que em 93 temos mais uma nova nacionalidade campeã. Eu tô falando do Chile, e não foi com Colo-Colo não, mas sim com a Universidade Católica, que teve apenas 67,9% de aproveitamento, um dos mais baixos dentro de todas as edições, né? Dentro dos maiores de todas as edições foi um dos mais baixos, só que em 93 acabou sendo melhor. Em 94, mais um bicampeão entra na lista, agora é o Olímpia do Paraguai, com 75% de aproveitamento. Na edição de 95, que foi a primeira edição da Libertadores com uma vitória valendo 3 pontos, uma equipe paraguaia diferente do Olímpia venceu o título, o Cerro Porteño, que caiu já nas oitavas de final, mas venceu nos jogos do confronto e fez uma fase de grupos excepcional para garantir 70,1% e o seu primeiro título da Libertadores. Se na vida real o Timão se popularizou como um time sem tradição de Libertadores, aqui já em 96 o Corinthians se sagrou campeão antes mesmo do São Paulo. O Coringão caiu nas quartas, mas teve 73,3% de aproveitamento ao longo da competição. Em sequência, a segunda equipe chilena da década. Agora sim, foi a vez do Colo-Colo ser campeão da nossa Libertadores, caindo nas semifinais para o Cruzeiro, mas acumulando 69,4%. Em 98, o River Plate, que tomou aquele golaço de falta do pernambucano, que virou até música do Vasco, né, tá ligado? Contra o River Plate, sensacional, gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Sim, pois é, esse River Plate foi a equipe de melhor aproveitamento, conquistando o seu bicampeonato com 75%. Em 99, que na vida real foi a edição da primeira Libertadores do Palmeiras, foi justamente o seu arquirrival que teve o melhor aproveitamento, o Corinthians, que com 63,3%, a porcentagem mais baixa do vídeo até aqui dos campeões, superou as demais 22 equipes do torneio, chegando também ao seu bi. Finalizamos dessa maneira os anos 90. O Peñarol, mesmo passando em branco na década, ainda é o maior campeão. América de Cali e Boca Juniors vem em sequência com 3. Os anos 2000 começam com campeões inéditos. Na virada do século, quem se deu bem foi o Atlético Paranaense, à época ainda sem H e com esse escudo bem mais original, apesar de que também era bem feinho, que fez a melhor campanha da primeira fase ao lado do América de Cali e acabou caindo nas oitavas de final, vencendo um jogo e perdendo outro, somando 79,2% de aproveitamento, com 6 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Em 2001, Vasco e Cruzeiro tiveram aproveitamentos que tranquilamente renderiam um título nesse vídeo, mas ficaram empatados 80%, e ambos ainda caíram nas oitavas de final. O terceiro critério para desempatar, após a porcentagem em si e o quão longe o clube chegou, é o desempenho na fase de grupos, aonde o Cruz Maltino fez uma campanha perfeita com 6 vitórias em 6 jogos, enquanto o Cruzeiro acabou tropeçando em uma partida. Portanto, mesmo em 98 não rolando, a Libertadores de 2001 é do Vascão da Gama. Avançando para 2002, teremos o terceiro campeão inédito. Na vida real, muitíssimos clubes mexicanos bateram na trave na busca pela Libertadores, mas nessa realidade, o América do México teve 80,6% de aproveitamento e faturou a Libertadores 2002. Para 2003, eu vou ter que pedir pro editor
que é eu mesmo, troca essa trilha sonora aí pra uma música triste. Rapaziada, eu tava fazendo as contas do aproveitamento de cada time da Libertadores 2003 e, meus amigos, com 70,8%, o Paysandu foi a equipe com melhor aproveitamento das oitavas. Passando pelas quartas, ainda era o Paysandu. Nas semis, ainda era o Paysandu. Fiz o cálculo do vice-campeão, ainda era o Paysandu. A gente poderia estar vendo um critério aonde o nosso queridíssimo Papão da Curuzu seria campeão da Libertadores. Mas não. A imundice do Boca Juniors fez 76,2% e tirou o título do Paysandu. Em 2004, enfim, em São Paulo, com 69,4%, o tricolor paulista foi o maior aproveitamento dessa edição e levou o primeiro título para casa. Em 2005, a taça também foi parar no colo do clube bem amado, dessa vez com 73,8% de aproveitamento. 1% foi essa a distância do Vélez para o Inter em 2006, que rendeu ao Alavés a sua primeira conquista de Libertadores via aproveitamento, já que em 94 não deu certo para eles aqui, né? Em 2007, o Santos tinha tudo para vencer aquela Libertadores, mas acabou caindo na semifinal. Entretanto, obteve 83,3% de aproveitamento e aqui conquistou o seu tricampeonato mais cedo, com uma campanha quase que perfeita de 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi a que selou sua eliminação. O título do Santos aqui inicia uma dinastia brasileira pelas próximas temporadas. Em 2008, o Fluminense teve 69% e vice na vida real para a LDU, que teve 47,6%, venceu a Libertadores por aqui. Nas temporadas 2009, 2010, 2011 e 2012, Cruzeiro e Corinthians alternaram, com o cabuloso vencendo em 2009 e 2011 com 71,4% e 79,2% respectivamente, enquanto o Timão levou em 2010 e 2012 com 79,2% e 71,4%, o contrário do Cruzeiro também respectivamente. Eu sei que a gente já entrou na década de 2010, né? Já passou 2 anos da década de 2000, mas tá valendo. Agora, 2 Brazucas e o Boca Juniors seguem no cangote do Peñarol com 4 conquistas, justamente Cruzeiro e Corinthians. Entretanto, a equipe uruguaia segue isolada com 5. Antes de entrar nessa última década, porra, deixa o like aí, né, pai? Se inscreve aí também, compartilha o vídeo. Você tá ligado? Compartilha o vídeo, ativa o sininho, tá ligado? Essas coisas aí, mano. Não sei nem porque vocês não fizeram ainda, né? Eliminado pelo Atlético Mineiro em 2013, o Independiente Santa Fé da Colômbia teve o melhor aproveitamento da edição, somando 72,2% e superando o próprio Galo, que mesmo com a campanha excepcional, fez 3,2% a menos que os colombianos. No ano da zebra, em 2014, eu botei maior expectativa, mas o campeão mesmo foi o Grêmio, que caiu já nas oitavas pro campeão São Lourenço e teve 70,1%. Eu tô ligado que em 2015 teve o episódio do Espelho de Pimenta e o Boca Juniors foi excluído da Libertadores. Mas fazer o que, né? Aqui a gente tá desprezando todo e qualquer fator extracampo para fazer com que apenas o aproveitamento influencie na eleição dos clubes campeões. E olha só, o Boca Juniors com 75% chega ao seu 5º título e iguala o Peñarol. Apesar disso, o Peñarol ainda é o maior campeão, só tem alguém que pode dividir esse posto com ele, né? Em 16, o Atlético Nacional era um timaço e não teve jeito, levaram o título aqui no vídeo e na vida real também, sendo bicampeão nos 2 âmbitos. Em 2017, o Imortal virou e disse que ia botar a década de 2010 no bolso e já chega ao seu 3º título no geral, segundo na década. Mas o que me surpreendeu de verdade foi o Júnior Barranquilla, que caiu na 3ª fase da pré-Libertadores, mas mesmo assim teve 75% de aproveitamento com 3 vitórias e 1 derrota. E se não fosse o Grêmio, seria o campeão. Em 2018, família, não tem jeito, o Imortal veio pra valer nessa década e iguala Cruzeiro e Corinthians com maiores campeões da Libertadores no Brasil, todos com 4 conquistas. Mas o que ninguém poderia contar é que nenhum desses 3, nem Boca e nem Peñarol, seria o maior campeão ao término desse vídeo. Isso porque, meus amigos, existe o Palmeiras do Abel Ferreira. Em 2019, tome 73,3%. Em 2020, tome de novo título e também o melhor aproveitamento, que é o que vale aqui, né? O Palmeiras já igualou os outros 3, mas não parou por aí não.
toma em 2021 outro título e outra vez o melhor aproveitamento, 76,9%, e o Palmeiras já se tornou o maior campeão, empatado com Peñarol e Boca. Em 22 foram interrompidos por aquele Flamengo bizarro do Dorival, que jogou 13 jogos e venceu 12, fazendo 94,9% de aproveitamento, que é só menor que os 100% de Estudiantes, até porque são 100%, né? Mas em 2023, o Palestra Itália já voltou, venceu seu quarto título em 5 anos, o sexto no geral, e depois de 63 anos, a Libertadores dos aproveitamentos tem um novo maior campeão, a Sociedade Esportiva Palmeiras, com 6 conquistas. O Peñarol ficou de 1960 até 2023 como maior campeão, para no final o Palmeiras roubar. Em 2024, se você pensa que o título foi pro Botafogo, está redondamente enganado. A fase de grupos Botafogos em passe na Libertadores atrapalharam muito o aproveitamento do Fogão, que finalizou com apenas 55,6%. O campeão de fato foi o River Plate com 75%, que chegou até a semifinal, aonde foi surrado pelo Galo por 3-0 no agregado. Em 2025 é bem verdade que a fase de grupos só vai começar em abril. Entretanto, já tivemos partidas e bem, temos uma única equipe que jogou 4 jogos na Libertadores e venceu os 4. Eu tô falando do paraguaio Cerro Porteño, que momentaneamente vai ficar aqui como campeão simbólico de 2025, edição que ainda está em andamento, mas que de momento gera ao Ciclone o seu bicampeonato, e é dessa maneira que a gente encerra pelas edições. Ao todo, das 65 edições da Libertadores ocorridas, mais a de 2025 em andamento, em apenas 28 delas o campeão se repetiu, na prática e no aproveitamento, e em 37 o campeão foi diferente. E em uma, 2025, ainda tem indefinido, até porque a edição acabou de começar, né? Equipes tradicionais que venceram a Libertadores ficaram de fora aqui por não terem em nenhuma ocasião o melhor aproveitamento, como é o exemplo do Atlético Mineiro, que venceu em 2013, onde o Santa Fé aqui levou a melhor, o Botafogo em 24, onde aqui o River Plate ganhou, a própria LDU em 2008, que apareceu até na thumb desse vídeo por ter um aproveitamento ridículo dentre os campeões da Libertadores, e que aqui no vídeo o Flusão abocanhou, e ainda Once Caldas, São Lourenço, Argentinos Júnior, etc. Etc, no caso não tem mais, né? Foram esses 6 times aí e é isso. Isso nos leva ao nosso ranking final. Com um título temos Rosário Central da Argentina em 1974, Universitário do Peru em 75, El Nacional do Equador em 1985, Bahia do Brasil em 89, Universidade Católica do Chile em 93, Colo-Colo também do Chile em 97, Atlético Paranaense do Brasil em 2000, Vasco da Gama também brasileiro em 2001, América do México em 2002, Vélez Sarsfield argentino em 2006, Fluminense do Brasil em 2008 e Santa Fé da Colômbia em 2013. Com 2 taças, aparecem os argentinos Estudiantes em 69 e 70 e Independiente em 64 e 72, o Nacional do Uruguai em 71 e 80, Olímpia do Paraguai em 79 e 94, São Paulo em 2004 e 2005 e Cerro Porteño em 95 e de momento em 2025. Com 3 conquistas aparecem o América de Cali em 88, 91 e 92, Santos em 62, 63 e 2007, Flamengo em 81, 84 e 22 e River Plate em 86, 98 e a última edição completada até o presente momento em 2024. Com 4 taças, uma trinca brasileira. Cruzeiro, que venceu em 67, 76, 2009 e 2011. Corinthians em 96, 99, 2010 e 2012. E Grêmio em 83, 2014, 2017 e 2018. Aos poucos está afunilando. Se de tetracampeões tivemos 3, de penta temos apenas 2. Peñarol do Uruguai em 60, 61, 66, 82 e 87, que foi o maior campeão por quase todo o vídeo, e Boca Juniors da Argentina, que venceu em 65, 77, 78, 2003 e 2015. O Peñarol foi o maior campeão por quase todo o vídeo, pois em 2023 foi ultrapassado pelo único ex-campeão, o Palmeiras, que venceu em 1968, 1973, passou uma cerca de quase 50 anos e do nada empilhou 4 títulos em 2019, 2020, 2021 e 2023 para se isolar com 6 títulos.
O Palmeiras seria o maior campeão da Libertadores se a definição da mesma fosse pelo aproveitamento. E aí, rapaziada, algum time te surpreendeu? Comentem o que vocês acharam desse experimento, entre aspas, né? E se querem mais vezes nesse estilo, com quais competições do fazer, com quais contextos, né? E enfim. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação na saída. E é claro, me seguir no Instagram, no TikTok, entrar no servidor do Discord, cujo entra na descrição, virar membro do canal e obviamente garantir o manto do time na camisa 10 usando o cupom NISFUT10. É isso aí, rapaziada, tamo junto. Vejo vocês semana que vem. Falou!